Nós então estamos num papo, vamos começar um papo muito gostoso aqui com uma pessoa que é muito importante para nós, do curso de dança, de teatro da UEMS. Né? Vou apresentar rapidinho e depois você se apresenta mais, tá bom? O Tá Douglas bom. Caetano foi nosso egresso. Segunda turma, Douglas, ou terceira? Eu acho que é a terceira. Terceira Acho. turma, né? Aham. O nosso curso assim no comecinho, né, com muita coisa ainda assim para a gente organizar, estruturar, mas fazendo assim, o melhor que a gente podia, né? E eu acredito que teve uma boa formação porque vários profissionais saíram desse fruto, inclusive de início de curso, né? E o Douglas é um deles, que hoje está à frente como técnico da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande. E tem estudado aí a fundo a questão da BNCC e como a dança trabalha e desenvolve dentro disso. Então, hoje nós temos aqui nos convidados os nossos alunos do segundo ano do curso de artes cênicas e os demais interessados, né, pessoal do meu grupo de pesquisa e outras pessoas que vão chegando, ex-alunos e tudo mais, né? Legal, Douglas, legal. muito, muito obrigada. Olha só, nós temos uma professora de arte da Rede Municipal de Vitória do Espírito Santo. Muito bem-vinda. Olha, que legal. Então, Cristiane, né? Cristiane, legal. isso. Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. O Douglas vai falar um pouquinho da experiência dele, né, como ele tem trabalhado aí junto à BNCC, a dança na BNCC, e depois nós vamos batendo um papo mesmo, fazendo algumas perguntas. Para vocês, quem está ao vivo agora, e quiser mandar perguntas nesse quadradinho que tem um ponto de interrogação, vocês mandam uma pergunta que fica ali registrado e eu intercalo com outras que eu tenho aqui. Tá bom? Então, Douglas, muito bem-vinda, ou bem-vindo, e obrigada Boa, pelo gente. convite. Pelo Obrigado. aceito. Obrigado, obrigado por tudo aí. Tô nervoso, mas vamos lá. Bom, como a Cris já falou, né? Sou o Douglas aí, atualmente técnico lá da Secretaria de Educação, da parte de currículo, né? Especificamente, vou chamar assim, entre aspas, da cadeira, né, de dança dentro do componente de arte, né? E atualmente também sou mestrando daí da Universidade Estadual, né? Mas fazendo, né? Enfim, estamos aí na área. Bom, eu acho que para começar falando do currículo, né, especificamente de dança e da BNCC, acho que é importante a gente falar de dois processos. Primeiro da BNCC e depois do currículo da cidade de Campo Grande. A BNCC ela já é prevista na LDB há muitos anos atrás, né? E, enfim, aí ela vem dentro de todo um processo para a sua construção. Ela foi homologada agora no final de 2018, né? E ela já chega atendendo a uma lei específica da LDB que diz que deve existir dentro do ensino de arte na escola, né, o ensino das linguagens de teatro, de dança, de artes visuais e de música, né? Então, assim, vou passar bem por cima disso, que eu acho que a gente vai complementando durante as perguntas, né? Que eu acho que é mais gostoso. Beleza. Essa lei, né, quem estuda já deve ter, né, ouvido falar bastante e tal, que até então o ensino de arte na escola não contava com as 4 linguagens, né? Só foi contar, entre aspas, a partir que essa lei começou a existir, né? Enfim, na cidade de Campo Grande, especificamente, no currículo municipal, a dança só foi existir oficialmente no currículo agora em 2020. Até 2019, a linguagem da dança não era contemplada no currículo, né? Ela só foi contemplada agora a partir da BNCC. A BNCC é homologada em 2018 e todos os municípios, os estados, né? Todas as secretarias tinham 2 anos para se adequar à base, né? Então, a Secretaria Municipal de Campo Grande já está adequada, né, com o seu currículo já vigente, aí até agora na versão preliminar por conta da pandemia, né? Por isso que ele ainda não é a versão oficial, né? Essa pandemia atrasou tudo. E aí, só para dar uma contextualizada melhor na BNCC,
ela surge, né, nacionalmente como uma política curricular no sentido de basear os conhecimentos comuns em todos os componentes do ensino básico, né? Então, do ensino da educação infantil ao ensino médio, existe uma BNCC, que ela é a base, né, que ela diz o que tem que ser conhecimento comum para todo o território nacional. Né? Então, ela funciona como uma base, e aí os municípios, os estados complementam os seus currículos, né, escrevem a partir da BNCC. Bom, vamos lá. Já entro falando da dança ou vamos para como que a gente faz? Pode entrar, apresentar um pouquinho sobre a dança. Pode? Então, beleza. Ó, a BNCC, então vamos lá. Não é que eu queira só criticar, a BNCC traz coisas muito boas. Douglas, você está com o celular na mão? Sim. Teria como você apoiá-lo? Porque aí a gente fala, fica mexendo um pouco. Dá uma tontura, né? Deixa eu ver aqui. Só que você tem que deixar ele em pé. Em pé. Não é tão simples assim, só largar o celular. Ai, meu Deus. Em pé, não pode estar carregando. Acho que ele vai Olha, cair. Mari, querida, aparecendo por aqui. Ana Lúcia, muito bem-vinda. Obrigada pela participação. Bom, acho que tomara que ele fique. Vai ficar meio tortinho assim, mas não cai, pelo amor. Se ele cair, gente, eu levanto, ó, mexeu. Então vamos lá, ó. A BNCC, primeiro que ela muda. Eita, olha lá, já começou a cair. Ela muda a nomenclatura de disciplinas no currículo escolar para componentes, né? A ideia de disciplina vem de um contexto, né, da educação militar, né, do período de ditadura do Brasil, que foi criado isso, etc. A BNCC passa a chamar as disciplinas de componente, certo? E aí ela se divide em diversas grandes áreas de conhecimento para organizar os componentes. E arte, especificamente, está dentro está dentro da área de linguagens, tá? Juntamente com língua portuguesa e educação física, se não me falha a memória, tá? Então a arte é um componente dentro de linguagens na base nacional. Como que a base nacional organiza o ensino da arte, né? Como ela organiza suas diretrizes para a arte? Primeiro, atendendo à LDB, ela se divide a partir das 4 linguagens. Então, ela tem a parte de artes visuais, a parte de música, a parte de dança e a parte de teatro. A BNCC tem um conceito principal, que é o conceito que organiza a BNCC na prática do professor, ou seja, é o conceito onde o professor vai lidar de forma mais próxima da BNCC, que é a habilidade, certo? Que ela vai funcionar, vou dizer aqui, muito parecido com o que a gente tem de objetivo dentro do nosso planejamento e dentro do nosso currículo escolar. Na BNCC isso chama habilidade. As habilidades na BNCC são divididas por blocos no componente de arte. Isso é específico do componente de arte. São 2. Um bloco de habilidades para 1º ao 5º ano e um bloco de atividades para 6º ao 9º ano. Depois isso se divide de novo em cada uma das linguagens. Então, o que eu acho que é importante a gente entender primeiro na BNCC, já em relação à dança. De 1º ao 5º ano, a base traz 5 habilidades para serem trabalhadas. São só essas 5, não existem outras habilidades, tá? São 5 habilidades de 1º ao 5º ano para serem desenvolvidas. É isso que a BNCC traz para a dança especificamente. De 6º ao 9º, a BNCC traz 6 habilidades para serem desenvolvidas de 6º ao 9º ano. Então agora é mais para a gente conseguir entender. Quando eu falar habilidade, a gente pode entender, entre aspas, tá? Porque não é isso, como objetivo, né? Então, assim, por que a BNCC traz só 5 habilidades para a dança? Porque na sua estrutura, a BNCC já promulga um caráter polivalente. Ela traz um pouco de volta a ideia da polivalência. Porque ela vai trazer 5 habilidades para dança, 5 habilidades para artes visuais, 5 habilidades para música e 5 habilidades para teatro.
E aí ela coloca mais uma linguagem, entre aspas, porque não é assim que ela trata também, que é as artes integradas, onde ela traz mais 5 habilidades para artes integradas. Então para a BNCC, dentro do componente de arte, devem ser trabalhados o teatro, a dança, a música, as artes visuais e as artes integradas. Ela traz habilidades específicas para cada uma dessas ideias, para cada uma dessas linguagens, né? E aí eu acho que é a primeira questão, eu vou chamar de problemática, né, para a gente pensar a BNCC na dança e em qualquer outra linguagem, né? Que é o fato de você ter somente 5 habilidades para serem trabalhadas em um período de 5 anos. Então, assim, enquanto um documento nacional, a base, ela tem sim, eu acredito que ser genérica, mas genérica no sentido de basear os conhecimentos de um modo que ela consiga contemplar todo o território nacional, né? Só que, quando a gente vai olhar as habilidades, especificamente aí falando da dança e das outras linguagens também, que a gente identificou em todas, faltam conhecimentos basilares em relação, né? Conhecimentos basilares do ensino dessas linguagens, né? Aí é onde a gente no município, entendendo ela como base, justamente como algo para a gente partir de, a gente começa a complementar essas habilidades com habilidades criadas pela equipe, né? Então, a gente cria mais 20 habilidades para artes visuais, mais 20 habilidades para dança, mais 20 para música e mais 20 para o teatro. E distribui essas habilidades de 1º ao 9º ano, né? Então, assim, devido a esse déficit, de certa forma, né, da base, no município foram criadas habilidades a mais para que a gente, a partir de um ideal de ensino da dança, conseguisse contemplar aquilo que a gente acredita ser o mais coerente dentro da perspectiva, né, do ensino da dança. Então foi necessário a gente criar diversas habilidades nesse sentido, né? Então é por aí. Eu queria ter um gancho, Douglas, quando você fala dessas artes integradas, né? Que aí nós temos uma pergunta do Lucas. Ele fala o seguinte: sobre as artes integradas, é de fato viável a abordagem de todas as linguagens por um professor? Mesmo que da forma apresentada no referencial curricular da REME, né? REME, então, é o setor, né, aí da a rede municipal. Isso. Com uma formação específica com quais somos formados em arte atualmente? Sim. Eu acho que assim, é importante a gente pensar que a BNCC, ela é uma normativa. Então, nós precisamos cumpri-la, né? Então não tinha como, por exemplo, a gente transformar artes integradas em outra coisa ou tirar artes integradas. Então, a arte integrada, ela vai existir e a gente vai ter que, de certa forma, lidar com ela. A pergunta é se um parênteses. Sim. E é muito onde os diretores e coordenadores vão pegar achar de Aquiles, né? Exato. Vão achar um gancho para voltar a gente ainda mais para a ideia de polivalência. Né? Então, assim, a respeito da formação, tá? Vou falar um pouquinho da ideia de artes integradas a respeito da nossa formação a partir do conceito artista-docente, certo? Quando a gente pensa na ideia de artista, vou falar do artista da dança, do artista do teatro, é inevitável a gente lidar com todas as outras linguagens, certo? Então, a partir do momento que a gente tem isso promulgado na nossa formação, a gente começa a ter contato e a aprender sobre as outras linguagens. A BNCC, ela não diz claramente como as artes integradas devem ser trabalhadas. Ela coloca as habilidades ali, coloca artes integradas como uma nova linguagem, dentro, né, junto com as outras 4, e a gente tem que trabalhar, ela tem que acontecer. O que a gente faz? O que a gente coloca no currículo municipal para tentar o máximo possível fechar
essa fala da direção, da comunidade escolar, de que o professor tem que trabalhar todas as linguagens, né? A gente tenta deixar o mais claro possível que o professor vai trabalhar as artes integradas sempre a partir da sua linguagem de formação específica. Então, o que a gente sempre diz aos coordenadores, à direção, a todo mundo? O professor de dança, por exemplo, vai trabalhar artes integradas como? Ele vai, no final de um processo, né, de ensino, aprendizagem ali com os alunos, onde ele vai ter um resultado, aí eu estou falando já de um produto, né? Estou pulando toda a parte de processo que leva a um produto já para falar dele. O professor vai ter que olhar para o figurino, para a iluminação, para a música, a partir das artes integradas. Então, é assim que o professor, a partir da sua linguagem específica de formação, vai tratar das artes integradas. Então, por exemplo, quando você for montar... Douglas. Oi? Só um minutinho. Voltou? Oi. Voltou? Travou? Voltou? Cortou minha fala? Cortou. Cortou um pouquinho, vou falar de novo. Até onde, assim, a partir da sua área de formação, aí cortou. Ah, tá. Então, a partir da sua área de formação, o professor vai abordar as outras linguagens. Então, o professor de dança só vai falar das artes visuais a partir da elaboração de um figurino, a partir da elaboração de uma iluminação, a partir de uma leitura de imagem aí voltada para os processos em dança, não voltada para os processos das artes visuais, né? Ele vai falar de música, ele vai falar das artes integradas, vai falar de música a partir dos processos em dança. Então, é muito difícil isso. É muito difícil. Enquanto artista, né? Enquanto artista, enquanto produtores culturais, a gente precisa de um profissional para cada uma dessas áreas para pensar a nossa obra. A gente contrata um figurinista, um iluminador, um músico para fazer uma trilha. A gente especializa essas coisas, né? Mas aí dentro da escola a gente acaba esbarrando com essa ideia de artes integradas, né? Então, o que a gente sempre diz e o que a gente tentou assegurar enquanto escrita de documento é que a arte integrada ela sempre vai ser trabalhada a partir da linguagem de formação do professor. A perspectiva não é trabalhar artes visuais junto, não é isso. Mas é trabalhar com conceitos das artes visuais que se encaixam no pensamento de dança, de produção artística, de corpo, e a mesma coisa com a música e a mesma coisa com o teatro, né? Quando a gente fala, por exemplo, da dança-teatro, a gente vai pensar, sei lá, em Pina, é muito fácil da gente entender a perspectiva de artes integradas. Então passa muito mais por aí, passa muito mais por essa ideia de integração, né? Então vai por aí. Então, e aí eu queria te fazer uma pergunta, que talvez você tenha esse retorno, né? Que nem está aqui nas perguntas já previstas, mas eu acho que cabe, que é como que as direções, né? A direção da escola, as coordenações, eles estão recebendo, estão entendendo tudo isso. Né? Eles estão conseguindo aceitar, né, a dança, prioritariamente dança no contexto escolar, né? E essa arte integrada dessa forma, ou não, ou ainda está tendo uma visão antiga da dança, daquele jeito que a gente conhece, né? Você quer notícia boa ou ruim? Ai, gente. Então, não é, o documento, o currículo, ele não é suficiente para garantir isso, né? Aí é importante a gente dar uma olhada para a história do ensino da arte, para a história da educação no Brasil. É estrutural o ensino das artes visuais dentro da escola, né? A predominância das artes visuais é estrutural, sempre existiu. E, além disso,
né, da gente já ter gerado na nossa mente a ideia de que o ensino de arte é ensino de artes visuais, né, a gente tem uma outra questão que é, quando a gente fala de dança, a gente já fala de uma linguagem artística elaborada a partir de um instrumento, vou chamar de instrumento, que é o corpo e o movimento, certo? E a gente parte de uma educação no Brasil onde o corpo e o movimento não existem enquanto participação da educação, né? Então, o que a gente tem oferecido para os corpos dentro da escola são muito mais limitações do que perspectivas de trabalho sensível, né, movimento, etc., que é a perspectiva no ensino da dança. Então, o documento sozinho não vai garantir de jeito nenhum que as direções, que as coordenações entendam a necessidade do trabalho específico do professor formado em arte na linguagem em que ele se formou. Não vai garantir. E aí existe todo um processo de formação continuada, existe um processo também de contar com a colaboração dos professores, né? De contar... a gente tem um trabalho de assessoria, né? Com as coordenações e com as direções, onde a gente vai até as escolas e explica, né? Porque só para a gente ter um panorama, o que acontece muito? As coordenações e as direções nos procuram com o seguinte discurso. Professor, eu tenho uma professora aqui que é formada em teatro e ela não quer dar aula de artes visuais nem de música. Ela só quer dar aula de teatro. E a mesma coisa acontece com o professor de música. Oi, é da Secretaria de Educação? Então, a gente tem aqui um professor formado em música que não quer dar artes visuais, nem teatro, nem dança. O que a gente faz? Porque não pode, aonde já se viu, arte não é só música, né? Ou arte não é só teatro, etc. e tal. Aí a gente vai até lá, leva o documento da Secretaria de Educação, leva artigo, leva um monte de subsídio teórico, científico, prático, além da nossa fala, para mostrar que a educação em arte mudou e está mudando, né? E que agora existem as linguagens específicas que devem ser contempladas especificamente, né? Então aí tem todo um trabalho de conversa e tal, né? Até se entender isso. Só que aí o que eu acho importante pensar é que eu considero que em dança e um pouco em teatro também a gente tem um agravante que é a situação do corpo dentro da escola. Porque vai ser muito difícil a escola entender a necessidade do trabalho específico em dança se a escola não entender a necessidade do trabalho com o corpo, com a sensibilidade, com o movimento, né? Então, se ela não entender isso, ela nunca vai entender as outras coisas. Então, é muito estrutural e é muita coisa que envolve para a gente entender e pensar isso, né? Você sabe que, sim, você sabe que você fala uma coisa muito importante que eu até disse na minha disciplina de didática e metodologia semana passada ou retrasada, que é primeiro que eu penso que, só vou voltar um pouquinho atrás do que você fala. Quando você fala que nós só temos 5 habilidades, do primeiro ao quinto, e quando a gente olha para outras áreas, né, da matemática, do português, cada ano tem várias habilidades, né? Então aí já mostra, deflagra mesmo, assim, a falta de importância, né, da nossa área de conhecimento, ainda num documento muito atual, né? E eu fico pensando o quanto falta mobilização e atuação de nós, professores, pesquisadores, enfim, nós, artistas da dança e professores, pesquisadores da dança, na cobrança desses documentos que legitimam e tudo mais. Então, isso é reflexo também da nossa falta de articulação, né? Sim. Então, isso para mim é muito claro. Mas, e aí pegando o gancho do que você está falando, quando eu disse na minha aula já uns dias atrás, que só esse documento não vai garantir a nossa atuação em dança. Então, o que eu sugeri para os acadêmicos? Que eles trabalhassem em 4 frentes, né? Então, eles têm que trabalhar nessa explicação do que é a dança dentro da escola, no qual a gente acredita, com a direção, coordenação e parará. Um trabalho assim, dia a dia, explicando, levando, mostrando, convidando para ir assistir.
com os pais, porque os pais também só têm essa referência das artes visuais, com os colegas professores que se incomodam com o nosso barulho, que se incomodam com a gente ocupando espaço, enfim, e com os estudantes. Porque a gente tem assim, vários relatos, depois da aula, por exemplo, de um estagiário, eles viram, os próprios estudantes viram para os estagiários e falaram, professor, a gente vai desenhar hoje? A gente vai ter aula de arte hoje? Né? Isso não é aula de arte, né? Então, essa falta de compreensão de que dança é essa que nós temos na escola, ou deveremos ter, ela tem que ser atuada nesses quatro eixos, vamos dizer assim. Senão a gente vai continuar não conseguindo. A minha perspectiva é essa, assim. E eu acho que é justamente isso. E aí tem uma pergunta da Joyce, que ela fala assim, quais são os benefícios, ao seu ver, né? O Febrário te rindo para não chorar. Eu já fiz isso várias vezes, Febrário. Exatamente. Tá ótimo. Quais são os benefícios da BNCC, que a BNCC daí como um todo oferecerá aos alunos, né, na sua perspectiva? O que ela veio para contribuir de alguma forma? Cris, a base, eu acho que isso está ligado direto ao que a gente está conversando, ela tem um caráter muito mercadológico e instrumental, que vai contra totalmente a nossa perspectiva de ensino em arte, né? Então, assim, eu vou falar a partir da pergunta dela, que é o que vai trazer de bom? Não estou dizendo que é uma coisa que não vai trazer nada de bom, não é isso, né? Mas eu acho que muitas coisas já estão postas, a gente tem que lidar com elas, né, do modo que elas estão postas. Então, em relação ao ensino da arte, ao ensino da dança, eu acho que o que ela nos traz de bom é a legitimação de um documento. Eu acho que, para mim, é o principal fator que, na gente, enquanto professor de dança, ela traz de bom. Porque até então, quando a gente ia argumentar com coordenação, com direção, essas questões, o contra-argumento era aonde isso está escrito. Da onde você está tirando isso? Né? Existe lá a lei da LDB que diz que a dança deve fazer parte do ensino do componente de arte. Só que ela não diz como, nem quando, nem onde. E a BNCC foi um documento que veio e trouxe isso. Né? A partir de agora tem que ter, é uma normativa. Né? Então eu acredito que esse é um dos principais pontos positivos que ela traz especificamente para o nosso ensino, né? E aí, só voltando um pouquinho, né? Eu vi o comentário, acho que da professora do Espírito Santo, que ela falou a respeito de vivência, né? Com os coordenadores, com os diretores e tal. Ela disse, na verdade, ela diz que lá não é diferente disso, que a coordenação também não compreende, não é bem vista as ações dela na escola, né? E aí, Cristiane Torlone, eu acho que no Brasil inteiro, né? É uma militância que nós temos que ter a nível nacional, né? A nível nacional. E assim, só para ter uma ideia, um episódio que eu acho assim fantástico foi que uma das primeiras formações que eu ofereci ao entrar na secretaria foi sobre dança, né? Só que não foi voltada para os professores de teatro, nem para os professores de dança, né? Aí por que eu falei teatro? Porque eu coloquei como foco da formação o corpo, né? Então, foi proposital, porque o que aconteceu? Eu coloquei lá um nome bem chamativo, tipo assim, teatro e dança na educação infantil. Foi o que eu coloquei, não diz o que era, né? Sim. E aí, diretoras e coordenadoras e professores chegaram pensando, nossa, alguém de teatro, alguém de dança vai ensinar como a gente monta uma coreografia, como que a gente faz um teatrinho, e aí o diminutivo já no pejorativo mesmo, né? E chegando lá, não foi nada do que elas tinham pensado. Foi justamente uma isca para problematizar e trazer o pensamento de corpo que é da perspectiva da dança.
Então, eu já cheguei mandando todo mundo sentar no chão, né? Fiz uma provocação que eu acho bem interessante a gente problematizar e pensar, que foi, eu pedi para que nós fizéssemos uma roda sentados no chão. E propositalmente, eu fiquei um tempo falando ali. Fiquei mais ou menos uns 40 minutos conversando. E os incômodos no corpo começaram a surgir. E aí o professor queria voltar para a cadeira, queria ficar em pé, tal, não sei o quê. E a partir disso eu problematizei o seguinte, a gente enquanto professor sente esse incômodo, só que a gente tem mais resistência por uma formalidade do que está acontecendo aqui, um formador, etc. E a criança, quando ela deita para te ouvir, quando ela se movimenta, quando ela se ajeita e tal, o que você pensa sobre o corpo dela nesse momento? Né? Aí todos fizeram assim, eu reprimo. A primeira coisa que eu faço é reprimir. Senta direito com a perninha de índio. Não deita para falar comigo. Eu estou falando com você, levanta, senta direito. Né? E aí a partir desse gancho eu comecei a problematizar todo o entendimento de corpo e de dança dentro da escola. Né? De uma dança que é imprimida, de um professor que vai na frente dos alunos e faz movimentos para os alunos copiarem. E esse é o entendimento de dança. Né? E, enfim, enfrentei até resistências dentro disso, foi bem interessante, assim, né? Isso é muito bacana, Douglas, eu acho que casa com o que eu estava falando. Pessoal, quando eu falo desses quatro eixos que nós temos que atuar para a dança conseguir entrar na escola, não é por culpa dessas pessoas. Sim. É porque é a referência que elas têm. Então, exatamente. Nós, profissionais da área, esclarecermos a esse respeito, né? Douglas, olha só, teve uma pergunta da Carla, que é até do nosso grupo de pesquisa, que ela fala qual é a orientação que vocês têm, ou se você, na educação infantil, você tem essa informação de como a dança acontece nas EMEIs? E a gente também tinha perguntado lá atrás do ensino médio, né? Se vocês têm alguma reflexão sobre isso. Certo, então vamos lá. A educação infantil. A educação infantil, acho que ela é um campo muito fértil para a gente que é da dança. Muito fértil. Porque eu acho que é um momento em que eles ainda são eles ainda são soma. Né? Eles ainda são corpo, mente, sensibilidades, eles ainda são tudo isso. Só que a BNCC não traz nada para a arte, especificamente na linguagem de formação do professor, para a dança. Ela não traz para as artes visuais, não traz para o teatro, não traz para a música e não traz para a dança. E aí o que a gente fez? O que a BNCC traz são campos, para a educação infantil, são campos de experiência. Então, a BNCC na educação infantil, ela chega com uma perspectiva de ensino não estanque, não separado, né? Não disciplinar para as crianças. Então ela chega com uma perspectiva integrada dos conhecimentos a partir da ideia dos campos de experiência. Então em um campo de experiência o aluno desenvolve e experiencia diversos conhecimentos. E o único conhecimento que se aproximava de arte é o traço, sons, cores e formas, que já existia antigamente e era uma grande premissa para as EMEIs, para os professores e para as escolas trabalharem somente o desenho e a pintura na educação infantil, trabalharem somente as artes visuais. Então o que a gente fez? Cada uma das linguagens, né, cada um dos técnicos responsáveis pela linguagem, desenvolveu um currículo para a linguagem específica dentro de cada um desses campos de experiências. Então a gente tem lá, por exemplo, um campo de experiência que agora me foge o nome deles, mas, por exemplo, é o campo de experiência mais matemático, onde ela vai trabalhar proporção, onde ela vai trabalhar cálculo, a ideia de contagem, de número, né, de maior, menor, pequeno, comparações, etc. Todos os objetivos de aprendizagem dentro desse campo de experiência, que é o equivalente a habilidades de 1º ao 5º e 6º ao 9º, não passam nem perto da ideia de ensino em arte.
Então a gente construiu dentro de cada um dos campos de experiência objetivos de aprendizagem específicos para cada uma das linguagens. Então se você pegar o currículo da educação infantil, tem lá no campo de experiência proporções, cálculos e tamanhos, o que o professor de dança vai ter de objetivo de aprendizagem e desenvolvimento ali. Ele vai trabalhar a ideia do campo de experiência, só que a partir dos conteúdos e conhecimentos da dança. Porque eu posso pensar a ideia de proporção, a ideia de pequeno e grande, menor, maior, lento e rápido, cabe, não cabe, a partir do meu corpo, desenvolvendo elementos da linguagem da dança. Então existe dentro da educação infantil, isso foi criado pelos técnicos do município, dentro de todos os 5 campos de experiência, objetivos de aprendizagem específicos para cada uma das 4 linguagens existentes no ensino de arte. Então, a BNCC não trouxe, mas a gente teve a preocupação de elaborar isso ainda atendendo a ideia de não disciplinarizar a educação infantil, mas sim a ideia de um ensino integrado e tal. Uhum. Só uma curiosidade, se você tem esse dado, antes disso, né, de se perguntar, dizer que foi muito bacana a construção desse documento aqui em Campo Grande, até para todas as pessoas ficarem sabendo, que isso foi muito coletivo, no sentido, vocês ouviram os professores, né, procuraram nós lá da universidade, nós ajudamos a pensar. Então, assim, não foi uma coisa que saiu ali somente da secretaria, né? Isso foi uma coisa muito coletiva e isso é muito bacana de ser pontuado. E a minha pergunta você tem essa referência, se nos outros municípios aqui do estado, por exemplo, eles estão fazendo essa adequação a partir do referencial estadual ou não? Vão seguir só o estadual? Como que está isso? Cris, boa parte, pelo que eu tenho conhecimento, que é um conhecimento bem por cima, tá? Eu não vou entrar muito a fundo porque eu não tenho um conhecimento muito específico. Mas boa parte dos municípios, principalmente muito do interior, seguem o Estado. Seguem as diretrizes do Estado, porque isso é permitido, isso pode, né? Então, não foram todos os municípios que elaboraram os currículos como nós fizemos, né? Então, nós nos preocupamos em, não vou falar nos distanciar, mas nós nos preocupamos com a nossa realidade no que a gente acredita ser coerente. Né? Uhum. Então, boa parte de outros municípios seguem o do Estado. Uhum. Legal, legal. E eu queria puxar um gancho também, Douglas, a gente está com tempo super curto, mas vamos lá. Na sua opinião, o que a BNCC nos apresenta como base para o ensino da dança é suficiente para suprir a necessidade de corpo dentro da educação formal? Foi uma pergunta do João Vitor. É claro que não. É claro que não. Quer mais também, né? Eu acho isso extremamente complexo. Por quê? Primeiro pela questão estrutural, que a gente já falou aqui, e por uma outra questão que a gente também já falou, que eu vou bater no mesmo ponto de novo. Não se entende o corpo, a sensibilidade, o movimento como um fator primordial do ensino, da educação, dentro da educação pública, né? Vou falar da educação pública porque a particular tem os seus preceitos específicos, né? Cada uma, né? Podem ter. Então, a BNCC está longe de ser o suficiente e o currículo está longe de ser o suficiente. Porque as coisas acontecem na praxis, na prática do professor na sala de aula. E a prática do professor na sala de aula, ela é diretamente atravessada por todo o contexto escolar. Então, assim, é só um reflexo muito simples para a gente entender como não é suficiente, é só a gente olhar para como a escola organiza o entendimento de corpo. Então, é um corpo controlado por um sinal extremamente estridente e incômodo. É um corpo controlado por filas separadas por gêneros, fila de menino e fila de menina. Então, é uma escola, né, onde o corpo ele é cercado por grades, onde ele é cercado onde ele vive dentro de uma sala quadrada durante 4 horas e meia. Né? Então, assim,
está longe de ser o suficiente. E aí, eu lembro de uma coisa que você sempre me falou em tudo que a gente já esteve junto. Foram várias coisas, né? Que é o trabalho de formiguinha. Eu acho que isso vem, a base, o currículo, é uma parte do trabalho de formiguinha. Porque ele não é o suficiente para que o ensino da dança ou de qualquer outra linguagem aconteça dentro da escola na sua plenitude e no nosso ideal de ensino para essas linguagens. Então, eu acho que, na verdade, o que a gente tem agora é só o começo. É só o começo do que a gente tem para caminhar. Assim, muita coisa, que a gente vai precisar do envolvimento da comunidade escolar, da comunidade acadêmica, da comunidade de alunos, de professor, enfim, tudo isso que a gente já conversou aqui. Legal. Douglas, indo para a parte final, então, do nossa bate-papo, que tá uma delícia, já? Né? Que rápido. A gente tem um quadro no GPED, que é quase assim um de frente com o Gabi, sabe? De frente com o GPED. São perguntas rápidas. Antes de mais nada, agradecer ao professor Matheus, né? Também nosso colega de trabalho e também técnico da CEMED. Dizendo aí, esclarecendo que realmente só a priori Campo Grande tem um referencial municipal. Então, e sim, como disse a Natasha, somos privilegiados, né? Mas eu acredito também que o professor mais antenado, mesmo estando em Dourados, estando aí em Vitória, lá em Vitória, né, pode beber dessa fonte, que foi um trabalho bem bacana que vocês fizeram. Com certeza. E aí, aí as nossas perguntinhas, né? Resuma em uma palavra o que é dançar para você. É vida. É vida. Bem no clichê, mas fora do clichê, tudo que envolve viver, sabe? Sim, sim. Indique um espetáculo para assistirmos online. Eu não sei se ainda tá rolando os do Dança Urbana, mas tem aquele que eles fizeram, meu Deus, me fugiu o nome, que eles fizeram para as crianças, que é um nome diferente. Gente, esqueci o nome. Enfim, da Companhia Dança Urbana, eles têm vários espetáculos que foram ao vivo, né? E eles estão fazendo uma temporada uma vez por mês de espetáculos nessa quarentena. Nessa quarentena, exatamente. E eu não sei se eles têm disponível esse espetáculo que eles fizeram para as crianças. São 3, é uma trilogia, parece. Que são maravilhosos e resumem muitas das ideias que a gente discute em relação ao domínio de corpo, de brincadeira, de escola e tal. Acho que o Febraro disse o nome. Ruia, isso. Ruia e o outro lá. Isso, esse mesmo. Isso, obrigado, Febraro. Esse daí, indico. Muito legal. Tem algo seu que você sempre pensa antes de entrar em cena ou até mesmo antes de dar aula? Sim, tem um conceito fundamental que eu tenho tentado trazer muito para mim ultimamente, que é uma coisa que a gente fala muito dentro das artes cênicas em geral, que é presença. E quando a gente fala de presença, isso me atravessa diretamente o corpo e o movimento, né? Porque eu acho que nós estamos em um momento de não presença. E eu acho que a presença, para se dar aula e para estar em cena, é muito parecida. E quando a gente não tem presença em cena, ou os nossos colegas ou a nossa plateia nos engole. Quando a gente não tem presença na sala de aula, os nossos alunos nos engolem, né? Então, eu acho que presença, tanto enquanto artista, enquanto docente, enquanto pessoa, tem sido fundamental para mim. Nossa, que legal, que bonito. E o que você tem na sua casa? Ele me falou hoje que estava de mudança. Eu falei, nossa, leva lá, uma mudança. O povo da dança é guerreiro, né? Mas sim. O que você tem na sua casa que te lembra a dança? Sabe uma coisa que eu tenho, que eu ganhei recentemente e foi uma coincidência? Eu ganhei do professor Matheus, que estava aqui online, né? Ele foi até o Egito, tem outras coisas, mas isso foi uma coincidência muito legal. E ele trouxe um papiro para cada um dos colegas do trabalho ali. E foi meio aleatório, ele colocou em cima da mesa e falou assim, gente, pega cada um papiro. E eu escolhi o meu ali, peguei, aí eu fui pesquisar quem era a pessoa do papiro. E aí era a deusa
do Egito que representava a dança e as artes. Aí eu falei, cara, é muita coincidência, assim, né? É muito, putz, não acredito nisso. Então, eu acredito. Exatamente. Então foi uma coisa que foi tão espontâneo e tão natural, que ele não me deu especificamente esse, que eu acredito que representa toda a ideia de corpo, enfim, sabe, de dança, que a gente se envolve, né? Uhum. Toque do Egito. E o povo da UEMS vai me bater. Deixa eu te falar que eu divido sal. Eu só não te falo porque eu tenho um imã de geladeira, mas porque eu encomendei. Na cara dura. Assim, ó. Droga, revelei, Matheus, agora já foi. Era, ó, cortado. E qual o seu desejo hoje, para a gente finalizar a última pergunta, né? O seu desejo de dança. Hoje, se fosse para você dançar um tema ou uma música, o que te inspiraria? Assim, o que você gostaria de dançar? Eu acho que, sem dúvida, eu dançaria sobre isso que eu já falei, que é a presença. E, sabe, para trazer isso, porque eu acho que, assim, quando a gente dança, a gente traz a ideia de presença ao máximo que isso pode nos oferecer. Porque é você com o seu corpo e com quem está ali na sua volta, que está te olhando, está te sentindo, está te percebendo. Então eu acho que eu dançaria isso que a gente está lutando tanto para ter em momento de pandemia, que é presença, sensibilidade, percepção. Daria um jeito de dançar isso. Não sei como, mas daria. Pessoal, muito obrigada pela participação de todo mundo. Douglas, gratidão eterna, assim. Obrigado. Nosso querido Douglas, né, que participou um pouquinho do ano passado do nosso grupo de pesquisa também, com contribuições incríveis. E aí, lógico, o mestrado exige da gente, né, um tempo e um esforço. Então, a gente entendeu com pesar a saída dele. Né? Mas, assim, estamos muito felizes com o seu aceite de estar aqui esclarecendo para os acadêmicos e para todo mundo que participou. Muito Imagina, lindo. Eu acho que assim, eu acho que eu que agradeço você, a universidade, assim, você, Cris, você e Gabi e Dora, né? É um trio parada dura que eu acho que está sendo de verdade fundamental para o ensino da arte aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, porque eu acho que é importante pensar que tudo isso que está acontecendo lá na secretaria agora é fruto do trabalho de vocês também. Não só por a gente procurar vocês para pensar e elaborar esse documento junto, né? Mas por vocês estarem informando quem está nesse momento, né, tomando essas frentes. Então, meu agradecimento e minha gratidão fica para você, para a Cris, para a Cristiane Araújo, já foi minha coordenadora, minha professora, né? Várias coisas. Já fui na sua casa costurar roupa para fazer espetáculo. Olha, os bastidores são enormes. Sabe, porque você, né, e todo o curso são fundamentais para isso. Ai, muito obrigada, obrigada. Pessoal, então muito obrigada, Douglas, novamente, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente.